Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com as revoluções russas, isso mesmo que você ouviu no plural, as revoluções russas. Tema aí muito polêmico, não era tão polêmico assim se a gente fosse levar em consideração uns 10 anos atrás, mas hoje em dia, devido à conjuntura que o mundo se encontra, e principalmente a conjuntura que o nosso país, o Brasil, se encontra, falar sobre socialismo é sim algo polêmico, mas a gente vai chegar no socialismo muito mais para frente. Essa aula eu vou dividir ela em duas, o assunto é muito longo, eu vou dividir, assim como a gente fez na Primeira Guerra Mundial, agora também nas Revoluções Russas eu vou dividir em duas. Nesse primeiro momento a gente não vai entrar ainda na ideia do socialismo, e no segundo momento aí sim a gente vai falar sobre a revolução liderada por Lenin, tá? Por enquanto a gente vai começar a definir algumas ideias aqui. Quando eu falo em as revoluções russas, eu estou me referindo aí a três revoluções, a de 1905, a de fevereiro de 1917 e a de outubro de 1917. Mas a gente precisa contextualizar as coisas. Como que a Rússia estava antes da Revolução? O que estava acontecendo aí com a Rússia antes da Revolução? Bom, primeiro a gente tem que entender, a Rússia era um país relativamente atrasado perante as outras grandes potências europeias. Era um país pouco industrializado e com o czar que tinha um poder centralizado. Professor, o que significa czar? Czar quer dizer o quê? Rei. Rei com poderes centralizados, extremamente intransigente. A dinastia Romanov, através do rei, do czar aí, o Nicolau II, representando toda essa intransigência. Enquanto a família real aí vivia num palácio lá de São Petersburgo com uma riqueza enorme, a esmagadora maioria da população pobre camponesa vivia ali na miséria e na fome. E aí, nesse ambiente de revolta, principalmente de uma revolta popular, as pessoas não vão gostar, vão ter cada vez mais descontentamentos, e isso vai fazer com que surja aí o primeiro conceito extremamente importante da nossa aula, que a gente vai voltar a esse conceito na aula que vem, que é o conceito dos soviets. O que eram os soviets? Conselhos de trabalhadores, sejam eles trabalhadores camponeses, sejam eles trabalhadores dentro das cidades, conselhos de soldados, era uma organização, tal qual a gente tem na imagem aí, uma organização de pessoas para tentar, de certa forma, resolver determinados problemas ou lutar contra o czar, que era grande foco aí. Poderia ser esses soviets com uma organização mais bem estruturada, outros soviets não vão ter uma organização tão bem estruturada assim, seja lá como for, tinha algo em comum dentro desses conselhos, uma certa hierarquia. Uma associação de moradores dentro de um bairro, você tem a primeira associação de pessoas ali, de trabalhadores comunitários. Logo você tem as várias associações dos vários bairros e faz um soviet da cidade. Então você amplia a estrutura, ela é uma estrutura piramidal. Você tem uma base de representatividade muito grande dos soviets e uma ideia de comando através de hierarquia. Então, aqui em 1905 começa a surgir as ideias dos soviets, que vão ser extremamente importantes em todo esse processo revolucionário que vai desembocar lá na Revolução de Outubro de 1917. O que vai acontecer também ali em 1905? Uma massa gigantesca de manifestantes, cerca aí de, alguns dados dizem em torno de 1,5 milhão de pessoas, vão fazer uma manifestação pacífica, pensando aí ideias para melhorar as condições de trabalho, leis trabalhistas. E essa manifestação eles fizeram um abaixo-assinado e os líderes, da manifestação queriam entregar esse abaixo-assinado diretamente ao czar. Quando eles vão chegando próximo ao palácio lá em São Petersburgo,
Lembrando, São Petersburgo é a capital, na época ali, começo do século XX, do Império Russo. São Petersburgo é uma cidade que ela vai mudar de nome ao longo da história. E daqui a pouco a gente vai pensar em São Petersburgo como Petrogrado. E ela também vai voltar a mudar de nome quando ela passa a ser, durante aí já a União Soviética, Leningrado, e depois, por fim, ela volta a se chamar São Petersburgo com o finalzinho ali da União Soviética, 1991, atualmente chama-se São Petersburgo novamente. Inclusive foi sede aí da Copa do Mundo lá da Rússia, a última Copa do Mundo que nós tivemos. Seja lá como for, essa população lá não vai sequer chegar próximo ao palácio. Antes mesmo, as tropas aí ligadas ao czar, eles vão ter ordens diretas do czar de dispersar os manifestantes e eles vão utilizar força, inclusive eles vão atirar nas pessoas. Vários mortos, isso vai ampliar a mobilização popular contrário ao czar, e essa Revolução de 1905 vai desembocar na criação de um parlamento, e na Rússia o parlamento é chamado de Duma. 2 partidos políticos vão ser destaque dentro desse parlamento: os bolcheviques, a maioria, e os mencheviques, a minoria. Então, essa definição aí de partidos ela é bem importante, porque os bolcheviques vão acabar sendo associados a algumas ideias de esquerda e principalmente socialistas, enquanto os mencheviques vão ser associados aí à burguesia e à massa aí dos donos de terra, dos grandes proprietários de terra, que na Rússia eram chamados de kulaks. Então, a gente vai ter ali as 2 bandeiras, a representação, de um lado, os mencheviques, tá, com o poder, digamos assim, da burguesia, dos proprietários de terra massacrando o povo, e do outro lado, o que seriam os bolcheviques, o povo tentando ali, massacrando, na verdade, os burgueses e donos de terra. Então, como a maioria, na verdade, do parlamento da Duma vai ser formado por mencheviques, o primeiro-ministro, quem vai governar juntamente com o czar, ele vai fazer uma série de medidas de reformas que vão atender às necessidades dos kulaks, desses grandes fazendeiros ricos, e, mais uma vez, massacrando a população vai ficando cada vez mais na miséria. A crise econômica não vai ser resolvida, apesar de que as manifestações vão ser, digamos assim, atenuadas, uma vez que você tem agora um parlamento, coisa que antes não existia. Os principais aí líderes dos soviéticos e os principais líderes desse momento, dessa Revolução de 1905, vão acabar sendo exilados, ou seja, expulsos da Rússia, e aí numa ideia mesmo de pacificação por parte tanto do parlamento como propriamente do czar. É claro que essa parte não vai durar muito. A gente já falou na aula passada sobre a Primeira Guerra Mundial e a participação desastrosa da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A gente tem ali a imagem do czar, ou Nicolau II, e a alta cúpula, digamos assim, do exército que vai levar o país à Primeira Guerra Mundial. É claro, havia uma série de fatores aí. Por parte do czar, havia a ambição desenfreada dele de ampliar a ideia de uma grande Rússia, aquele movimento nacionalista do panslavismo, ter todo esse poder aí, digamos assim, ampliado. Por outro lado, a ideia do nacionalismo muito forte faz com que o país entre na guerra. E ao entrar na guerra já se sabia, os principais organizadores aí militares já se sabia que a Rússia não deveria entrar na guerra, e se entrasse, ela seria derrotada. Faltava quase tudo para a Rússia. E o essencial, vai faltar inclusive armas, tá? Faltava munição, faltava treinamento para os soldados. Isso vai fazer com que a Rússia comece a ter uma série de derrotas dentro da Primeira Guerra Mundial, muito grande, algumas até vergonhosas, e, claro, a pressão vai ampliar demais em cima do czar. A princípio, ele não vai querer renunciar ao trono de forma alguma, mas a pressão vai ser tão forte por parte do parlamento que ele acaba tendo que assinar a imagem ali, no momento que o Nicolau II assina, abdicando ao trono, e entrega, obviamente, o poder ao parlamento, iniciando, assim, a Revolução de Fevereiro de 1917. É isso aí. Em 1917, nós vamos ter 2 revoluções. A de fevereiro, finalzinho de fevereiro de 1917, e a de
outubro de 1917. É claro, a Revolução de 1917 vai gerar, aí de fevereiro, vai gerar manifestações muito fortes, ataques, tem relatos aí que afirmam que antes mesmo da abdicação antes mesmo do Nicolau II abdicar, havia ordens por parte de Nicolau II acabar com as rebeliões e os soldados se voltaram contra o imperador e apoiando, claro, sinal de apoio à mobilização popular. Então, o país, a gente deve pensar assim, o país estava no meio de uma revolução, de mais uma revolução. O país estava em frangalhos e mesmo assim, no meio disso tudo, ainda tinha uma guerra para enfrentar. Guerra essa que estava sendo derrotada. Então o cenário era o mais terrível possível para a Rússia em fevereiro de 1917. E quem vai acabar governando o país é o líder do parlamento, Alexander Kerensky. Ele era um político de origem aí, socialista, um cara relativamente novo, ele tinha por volta de 38 anos, era ministro da guerra, mas ele vai tomar algumas atitudes aí bem complicadas. A primeira atitude complicada que o Kerensky vai ter que tentar resolver é tentar organizar o país. Primeiro que ele não vai conseguir, de fato, ter plenos poderes. Você tem o Soviet de São Petersburgo ganhando cada vez mais força, e nessa época já era chamado de Petrogrado, e o Soviet ganhando cada vez mais força a ponto de ser um governo mais ou menos paralelo ao próprio governo do parlamento. O Kerensky ainda vai ter uma força muito grande contrário a ele por conta da necessidade de manter o país na guerra. A gente sabe que mesmo diante de toda a situação terrível, havia uma pressão internacional, principalmente pela Tríplice Entente, de fazer com que a Rússia se mantivesse na guerra. Houveram algumas promessas de compensações financeiras caso a Rússia se manteve, e o Kerensky acaba acreditando no meio de tanta turbulência nessas opções de que a guerra já estava próxima ao fim, e ele, Kerensky, mantém o país na guerra. E sucessivas derrotas fazem com que o Kerensky também vá, aos poucos, perdendo o apoio, ou pouco apoio que ele tinha. Então a manutenção do país na guerra é das decisões extremamente desastrosas do Kerensky. A outra situação também vai fazer com que, para tentar amenizar um pouco a pressão, o Kerensky decreta anistia geral aos revolucionários lá de 1905 e a todos os revolucionários que estavam fora do país. E isso abre espaço para a chegada à Rússia, nesse momento aí, de dois líderes socialistas que vão organizar a próxima revolução, que é o Joseph Stalin e o Vladimir Lenin. Então você tem ali a chegada do Lenin na Rússia e o apoio que ele vai ter principalmente do partido bolchevique. A revolução já está mais ou menos engatilhada, os soviets ganhando cada vez mais força, não só na capital Petrogrado, mas em todo o país. E, é claro, o barril de pólvora revolucionário está longe de acabar. Mas isso vai ficar para a próxima aula, porque agora acabou. Obrigado por estarem assistindo essa aula. Até a próxima. Valeu!